Então começou o contato através do Cruzeiro. Foi basicamente no meio da temporada, você vai se recordar disso, quando o Cruzeiro quis o Luiz Araújo. E aí saiu o noticiário que o Flamengo estava atrás do Matheus Pereira. Na verdade foi a mesma situação. Eles quiseram o Luiz Araújo. Aí o Flamengo respondeu, beleza, vocês topam negociar o Matheus Pereira? E foi basicamente na isso época que aconteceu. até o Matheus Pereira era o principal do Cruzeiro. E assim, o Caio Jorge se encaixaria o estilo de jogo, a gente já mencionou isso aqui ontem, se encaixaria. Eu acho que o Flamengo precisa de uma contratação como essa, um centroavante com características do Felipe Luiz. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e agora vamos ver as últimas informações sobre o Mengão, muitas notícias envolvendo essa negociação entre Caio Jorge, Flamengo, Cebolinha, Cruzeiro, muitas notícias. O Benê trouxe os bastidores ali e explicou, o que o Flamengo vai fazer para buscar o Caio Jorge do Cruzeiro, uma excelente contratação, caso o Flamengo realmente consiga concretizar. O Benê também falou sobre o Flamengo envolver o Cebolinha no negócio, seria uma jogada do Flamengo para abater o valor. É isso que vamos acompanhar no vídeo de hoje. E o Cebolinha teve a melhor fase dele com a camisa do Flamengo, justamente quando o Tite era o comandante do Flamengo. E aí o Flamengo virou, vocês querem o Everton Cebolinha? Beleza, a gente topa negociar. Então vamos negociar o Caio Jorge. Vocês têm interesse em negociar o Caio Jorge? E aí foi que o Cruzeiro respondeu, não, a gente não tem interesse em negociar o Caio Jorge está custando 50 milhões de euros aqui pra gente, ele só sai por essa quantia. Então começou o contato através do Cruzeiro. Foi basicamente no meio da temporada, você vai se recordar disso, quando o Cruzeiro quis o Luiz Araújo. E aí saiu o noticiário que o Flamengo estava atrás do Matheus Pereira. Na verdade foi a mesma situação. Eles quiseram o Luiz Araújo. Aí o Flamengo respondeu, beleza, vocês topam negociar o Matheus Pereira? E foi basicamente isso que aconteceu. Na época até o Matheus Pereira era o principal do Cruzeiro. Perfeito. Hoje é o Caio Jorge. Hoje é o Se Caio é para Jorge. escolher um do Cruzeiro, hoje eu fico com o Caio Jorge. E eu acho que assim, o Caio Jorge se encaixaria o estilo de jogo, a gente já mencionou isso aqui ontem, se encaixaria. Eu acho que o Flamengo precisa de uma contratação como essa, um centroavante com características do Felipe Luiz. Então partiu do Cruzeiro. E aí o Flamengo cogitou essa situação. E até o momento nenhum avanço. O Flamengo toparia dar um valor, mas cedeu o Cebolinha, o que faz total sentido também. Não tem o mesmo peso hoje, E assim, o Flavinho, o Cebolinha, eu acho que, de fato, ele precisa respirar novos ares. Ele está entrando numa reta final de contrato, o contrato dele vai até dezembro de 2026. Isso quer dizer que essa é a última janela de transferência para o Flamengo negociar o Cebolinha, porque não faz nenhum sentido um clube interessado em Cebolinha comprar o Cebolinha no meio da temporada, sendo que ele pode assinar um pré-contrato. Então chegou o momento do Flamengo decidir. Vai renovar? Vai ficar com o Cebolinha? Vai deixar o Cebolinha sair de graça no fim do ano? Ou vai negociar esse jogador agora, ele valorizado no mercado? Eu, particularmente, tenho a minha opinião que chegou o momento de valorizar esse jogador. Eu acho que não faz o menor sentido você renovar o contrato de Cebolinha. Não é um jogador que, embora tenha terminado bem a temporada, mas não é titular. Mesmo ele terminando bem a temporada, quem foi titular foi o Samuel Lino, nos principais jogos do Flamengo, e o Samuel Lino em baixa. Então, acho que chegou o momento de negociar o Cebolinha. Para o Flamengo, seria maravilhoso essa negociação. Para o Cruzeiro, acho que nem tanto. Para o Caio Jorge, acho que seria ótimo, que para mim ele chegaria para ser titular. E para o Cebolinha também, porque ele ia respirar novos ares e ia ter ao lado dele o Tite novamente, que fez ele jogar muita bola com a camisa do Flamengo. Aí, Lucas, o Tite fica numa seguinte situação. Eu quero o Cebolinha, conheço ele, trabalhei com ele na seleção brasileira, ganharam Copa América junto. Acho que o Cebolinha até foi um dos destaques. Foi. Aquela Copa América de 19. Foi o artilheiro. Foi o artilheiro. Jogou com ele bem no Flamengo, eu quero o Cebolinha. Mas para eu ter o Cebolinha, eu vou perder o principal jogador do meu elenco hoje, que é o Caio Jorge. Você acha que a vontade do Tite ter o Cebolinha é tão grande a ponto dele abrir mão do Caio Jorge? Você abriria a mão pelo Cebolinha? Flávio, eu vou te falar assim, pelo lado do Tite, é bem a cara dele querer o Everton Cebolinha, até pelo que o próprio Tite demonstrou no Flamengo, Tanto usando o Cebolinha na ponta, onde o Cebolinha talvez no Flamengo tenha vivido seu melhor momento, foi nas mãos do Tite, e até pela característica. Se o Felipe Luiz é um técnico que gosta de um centroavante mais móvel, Ficou nítido isso nessa temporada, como a gente já mencionou aqui no programa, utilizando o Bruno Henrique algumas vezes ao invés do Pedro. O Tite é um técnico que gosta mais desse pivôzão, O Pedro, durante ali o período em que o Tite esteve no Flamengo, foi muito utilizado, foi até muito bem utilizado. O Vénécita, até o momento que
o Tite perde o Pedro, é um momento que o Flamengo cai muito de produção. Lembrar que o Tite levou o Pedro para a Copa do Mundo, Sim, né? exatamente. Seleção. Então, assim, o Tite demonstrou... Então você acredita que é capaz até do Tite topar, não exatamente a troca, né? Sim, uma recompensação. Exatamente, mas pelas características do Tite, eu acho que o Tite gosta de centroavante mais parado, né? Que tenha mais esse pivô, faça mais esse papel de pivô. E o Cebolinha, como você falou, na Copa América de 2019, além de ter sido artilheiro, ele foi o craque daquela final, né? Que o Brasil ganha o título. É um jogadoraço, eu acho o Cebolinha, assim, muito bom de bola. O Cebolinha, ele só não é titular hoje no Flamengo, e ponto. O Cebolinha seria titular em qualquer outro clube do futebol brasileiro. E pro Flamengo também é jogo. O Flamengo tem na ponta esquerda o Samuel Lino, que é a maior contratação da história do Flamengo, né? Então, assim... Pra que ter o Cebolinha, se independente da bola que o Cebolinha jogar, o Samuel Lino, por conta da grife, vai ter que ser o titular. E tem o Bruno Henrique que joga ali naquele lado também. Tem o Bruno Henrique, tem Carrascal, tem Gonzalo Plata, que também pode fazer essa função. Tem muitas opções. Eu, assim, particularmente, acho que chegou o momento do Cebolinha dizer adeus ao Flamengo. E nada contra o jogador, tá? Mas ele não tem culpa de se machucar Ele também, não teve culpa e é um cara extremamente profissional, de verdade. É um cara que se cuida, não é o faz caso todo o daquele trabalho. cara farrista que não se cuida. Zero isso. Ele não tem esse perfil de ir pra noite, muito pelo contrário, um cara super de família. Senso histórico de lesões. E o Cebolinha fecha o ano até com a torcida pedindo ele como titular, ao invés do... Aqui a gente debateu se ele deveria ser titular ou não na final da Libertadores. Eu teria escalado ele. Jogou muito. Eu lembro que eu falei que sim, mas que não acharia um erro botar o Samuel Lino pela questão ali, de muito equilíbrio, estilo né? de jogo. Eu sou um cara que eu respeito muito o Felipe Luiz pela maneira como ele estuda o adversário. Então, assim, eu nunca vou considerar um erro da parte do Felipe Luiz. A gente pode debater se vai dar certo ou não a escolha dele. Mas se botasse o Cebolinha também, não seria nenhum absurdo. E repito, para mim o Cebolinha como atacante é mais atacante que o Samuel Lino. Mas eu respeito demais o Felipe Luiz por conta disso. Porque hoje não é apenas você ter habilidade, você também tem que saber jogar sem a bola. Eu acho que o Samuel Lino sem a bola cumpre mais funções que o próprio Cebolinha. Então, chegou o momento do Flamengo aproveitar essa fase dele valorizada no mercado, muitos clubes querendo, por exemplo, a galera do GE soltou do interesse do Fluminense, é verdade, de fato o Fluminense ligou, mas não, ele não tem interesse em deixar o Flamengo ir para um rival aqui do futebol carioca, o São Paulo também ligou, o Atlético Mineiro ligou, então chegou o momento do Flamengo aproveitar essa fase valorizada dele. Acho muito difícil o Cruzeiro topar. Por quê? O Caio Jorge é o principal atacante. Duvido, porque ele perdeu o Caio Jorge pro rival. Por mais que o Tite goste de um centroavante, beleza, você libera o Caio Jorge. Aí vai ter o Gabigol, que a gente sabe que dificilmente vai ficar no Cruzeiro. E aí o Cruzeiro vai ter que ir ao mercado contratar um outro centroavante. Não faz o menor sentido em você reforçar um rival. No futebol é difícil dizer, nunca vai acontecer. Mas se o Cruzeiro fizer isso, particularmente eu acho que está abrindo mão de brigar por grandes títulos junto com o Flamengo. Agora, esse histórico de lesões me chama a atenção. Tanta gente interessada no Cebolinha, Lucas, sabendo que nas últimas temporadas ele pouco jogou. Não sei se foram problemas diferentes, né, Vene? Mas isso, de certa forma, não inibiu o interesse dos outros clubes, né? Sabendo que ele tem... É pouco efetivo, né? Mas o Cebolinha é um jogador muito marcante, né, Flávio? A gente, quando olha para o bom momento do Cebolinha que ele viveu em determinados momentos até da temporada, tanto 2025 quanto das temporadas passadas, é um Cebolinha que muda jogo. O Cebolinha é um jogador que muda jogo. E quando eu lembro muito do Cebolinha entrando na segunda etapa também, ele é um jogador de composição de elenco muito bom. É um jogador bom para ter no grupo. E volto a repetir, o Cebolinha hoje ele é um jogador que só não é titular no Flamengo, de fato. As lesões atrapalham, sem dúvida nenhuma, mas o Cebolinha entrando num ritmo legal, o Cebolinha conseguindo ter continuidade, cara, tem tudo aí para ser um dos principais extremos assim, do futebol brasileiro. Eu gosto muito do Cebolinha, Flávio, muito, muito. É um jogadoraço, assim. Eu também. Eu fui muito a favor. Inclusive, eu comemorei muito a contratação dele na ocasião. Inclusive, a contratação dele foi junto com a lesão do Bruno Henrique. Vocês se lembram disso? Do joelho? Tanto é que a gente até comentou aqui no programa, a sorte do Flamengo foi que já tinha contratado o Cebolinha. E aí, logo depois veio a lesão do Bruno Henrique no joelho, ele passou por cirurgia, então ele chegou para suprir a ausência do Bruno Henrique. Eu comemorei demais a contratação, mas de fato, assim, no fim das contas, não deu certo. Ele não conseguiu entregar aquilo que se imaginava dele e pelo alto custo, porque o Flamengo pagou quase 100 milhões de reais para contratar o Cebolinha. Mas não foi culpa do Flamengo, não foi culpa dele. Infelizmente, ele acabou tendo lesões graves que acabaram marcando. Por exemplo, uma foi no tendão. Foi quando justamente ele vivia o melhor momento dele pelo Flamengo, com o Tite. Ele estava jogando muita bola, era o principal jogador do Flamengo. Essa foi mais grave, essa lesão. Essa foi grave, porque ele ficou 4 meses se recuperando de um problema no tendão de Aquiles.
E a gente sabe que tendão é uma lesão extremamente complicada. E ele passou por um processo, voltou muito antes do que imaginava. Por quê? Porque é um cara super profissional. Ele se cuida dedica bastante. na recuperação. Se dedica. E ele não teve histórico de lesão antes do Flamengo. Isso que chama mais atenção. Quando chegou ao Flamengo, ele começou a ter esse histórico. Por exemplo, no Grêmio ele não se machucou, na seleção brasileira ele não tinha se machucado, no Benfica foi uma lesão muscular apenas. Aí quando ele chegou ao Flamengo, infelizmente ele acabou sofrendo bastante. Repito, assim, respeito demais o profissional Cebolinha, mas quando eu comento aqui, eu tenho que pensar também na razão, não apenas na emoção. Então acho que chegou o momento de respirar novos ares. Vai ser bom para ele, bom para o Flamengo, que pode contratar um outro jogador para a função. Muita gente mudou de assunto, só fiquei com uma curiosidade aqui. Ô Lucas, o Cebolinha tem vaga no lugar do Ryan, do Andrés Gomes? Como é que você encaixaria ele no Vasco aí? Flávio, Você tem vaga não. Flávio, você mexe em todo mundo no Vasco, mas não mexe no Ryan. Tu pode trazer qualquer jogador aí. Tá aí um pouco do que foi comentado, essa análise, né? O Vene falou um pouco sobre a proposta do Flamengo, a ideia do Flamengo ali em incluir o Cebolinha no negócio com o Caio Jorge. Eu acho uma boa, honestamente. O Flamengo, como já foi citado aí, tem o Carrascal, o Bruno Henrique, Samulino, tem o Plata, o próprio Luiz Araújo, que sempre fica rodando no ataque, né? Então o Flamengo com várias possibilidades, e aí abriria também a chance de ter um centroavante, um atacante que se move muito mais do que o Pedro, né? Que é o caso do Caio Jorge. Na verdade, o Flamengo não tem esse tipo de jogador, então seria uma excelente possibilidade no mercado. Quero muito saber o que vocês pensam, concordam, não concordam com aquilo que foi dito, analisado? Opinem aqui nos comentários, daqui a pouco voltaremos. Obrigado a todos, valeu!